família. Boa noite. Sem demoras, livro de Gênesis. Estava escrevendo ali umas informações de Deus. Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Gênesis 32, 22. Amém? Quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez a passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Versículo 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Para concluir, 32. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Quando nós olhamos para a história de Jacó, nós temos tendência a achar que essa história ela não se inicia muito bem. Algumas histórias se iniciam bem, mas se nós formos olhar para todo o contexto, já havia uma promessa antes de Jacó e Esaú, os 2 irmãos que eram gêmeos, nascerem. Qual era a promessa? Do ventre de Rebeca nasceriam 2 nações, 2 povos, e um povo seria mais forte que o outro. E o último, ou seja, o primeiro, o mais velho, serviria ao mais novo. Quem sabia dessa promessa? A mãe, diga comigo, a mãe. Até então, dentro desse ventre, as crianças crescem, chega até o dia do nascimento, e nós vemos que durante toda a gestação havia uma luta no ventre dessa mulher. Já havia uma luta interna, e essa luta interna, ela continua externamente. Jacó, ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Esaú era um homem de caça, 2 irmãos nascidos do mesmo ventre, da mesma mãe, porém com um diferencial. 2 habilidades totalmente diferentes. Se nós formos olhar para Jacó, Jacó era um menino que ficava em casa. Esaú era um menino da caça, que ia para fora. E há um dia, ao longo da sua história, que ele volta de uma caça frustrada, cansado e com fome. E aqui já temos uma atenção da parte de Deus para a nossa vida. Aprenda a lidar com o cansaço, com a fome e com a frustração. Diga comigo: cansaço, fome e frustração. Agora olhe com carinho para alguém do seu lado e diga: essa aí é para você. Quando Esaú chega em casa, ele chega com algumas questões mal resolvidas. Jacó, que está em casa, ele aproveita esse momento, um momento de fraqueza do irmão, e ele faz uma proposta. A Bíblia diz que Jacó era um bom cozinheiro. Ele prepara um guisado de lentilhas. E quem está cansado, com fome e frustrado, sente o cheiro de coisa boa, quer o quê? Quer o que é bom. Só que nem tudo o que vem até nós em momentos de cansaço, de frustração, é de Deus. Repare que quando Esaú aceita a proposta do seu irmão mais novo,
a sua vida muda. Porque a Bíblia diz que ele perde algo. Porque ali há um pedido: eu te dou um prato, mas você me dá em troca, ou me vende o seu direito de primogenitura. Repara, uma pessoa cansada, uma pessoa com fome e frustrada, entrega um direito de graça para o seu próprio irmão em troca de um prato de lentilhas. E aqui nós vemos Esaú desvalorizando um direito. Eu quero que você saiba que esse direito te dava acesso às bênçãos sacerdotais, espirituais, materiais. Ou seja, esta bênção, Esaú seria o sacerdote da casa, que ele queria administrar os bens. E deixa eu falar algo de Deus para você. O avô de Isaac era rico, tinha din-din. Olha para o seu irmão e diga: o crente era rico, hein? É porque a gente tem uma... vou sair da mensagem e já entro. A gente tem ideia que o crente foi chamado para mendigar o pão. Nós temos ideia que o crente não pode estudar, não pode ter um diploma. O crente não pode crescer, não pode ter empresa. Tudo isso é pecado? Existe uma geração que pensa assim. Normalmente as pessoas que pensam assim não olham para a sua vida e não descobrem as suas habilidades. Passam o tempo olhando para a vida dos outros. Porque ter coragem para ir atrás de um sonho e viver o melhor de Deus é para aquele que acredita naquilo que carrega. E isso aqui é um alerta para todos nós. Deus, ele tem prazer de abençoar o seu povo. Olhe para o seu irmão e diga: Deus vai te abençoar muito. Mas quando Deus te abençoar, me abençoa, tá? Não esquece de mim, não, tá? Seja fiel a Deus. Voltando para a mensagem. Então, ele devolve o direito de primogenitura. Ele dá o direito de primogenitura de graça. Ou seja, luta por algo, adquire algo, mas por causa de uma frustração, de um cansaço e de uma fome, ele entrega de graça. E às vezes nós estamos inseridos em situações que nós abrimos mãos de sonhos, de projetos, abrimos mãos de princípios que nós carregamos valores que são enxertados dentro da nossa casa. Você sabia que o nosso caráter ele começa a ser formado a partir dos 4 anos? Nós trazemos características da nossa paternidade. Algo que nos identifica a que comunidade, a que família você pertence. Por isso que quando alguém olha para você ou vê uma foto do seu pai, da sua mãe, alguém diz assim: olha, você é parecido com o seu pai. Porque nós trazemos características do ambiente que nós nascemos, crescemos e recebemos a nossa educação e princípios e valores. E aqui também já tem um aviso de Deus: valores e princípios são enxertados dentro de casa. Toda a paternidade tem essa função de enxertar valores na nossa vida. Ninguém nasce torto, embora alguém cante por aí: pau que nasce torto nunca se endireita. Ninguém aqui nasce torto. E existem pessoas que vão dando sinais ao longo da sua vida, mas se a paternidade, se quem habita na casa não entender os sinais, porque pode estar igual Marta, muito preocupado com todas as coisas, menos com aquilo que tem dentro de casa, perde uma grande oportunidade de enxertar valores e princípios na vida de alguém, tá? Então, quando nós olhamos para esse momento, Esaú, quando ele dá conta que ele perde, ele dá lugar à ira. E nós aprendemos algo que a Bíblia diz para nós: irai, mas não pequeis. Agora, Esaú, ele peca tanto que ele quer matar o irmão. Um irmão matando o irmão. Olha para o seu irmão e diga: às vezes é você aí também. Porque quando nós somos enganados ou passamos momentos difíceis, nós temos que ter cuidado com os sentimentos que vêm até nós e o desejo que passa na nossa vida. Nem tudo que nós sentimos é de Deus. Nem tudo que você sente você deve emitir ou você deve fazer. Eu estava a acompanhar uma menina e ela falou assim, eu até fiquei assustada porque eu sou meio doida, mas eu achei que ela era mais doida do que eu, de nada. Porque no meio da mentoria ela falou assim: pastora, só um minuto. Deus me disse isso. E ela fez isso umas 40 vezes. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Pensei assim, entrei numa prova daquelas. Porque toda a mentoria, mas Deus falou assim. Eu falei: irmã, deixa eu falar uma coisa. Deus está muito ocupado. E agora Ele está lá na China preparando o ambiente para eu chegar lá. Aí a irmã tem que ficar focada na mentoria. Por quê? Porque quando nós estamos inseridos em meio a algumas lutas, nós não conseguimos lidar com sentimentos. E como temos discernimento para saber se é de Deus ou se não é de Deus? Não tem como. Quando nós damos lugar a sentimentos e a palavras
e atitudes que não honram a Deus, não tem como nós ouvirmos a voz de Deus. Deus continua falando, mas os nossos ouvidos, eles se tapam. Os nossos olhos, eles criam uma espécie de vendas. Às vezes Deus está lá e você não vê. Às vezes Deus está falando e você não ouve. Deus sempre esteve lá. O problema são as nossas atitudes e o nosso posicionamento com as frustrações diárias. Deixa eu falar algo de Deus para você. Esse texto fala de luta. Se você for olhar para Abraão, quando ele sai de casa, ele passa luta. Se você for olhar para José, quando ele sai de casa, ele passa luta. Então a nossa luta não começa em casa, a nossa luta começa aqui fora. Porque aqui fora Deus vai te aperfeiçoar. Como? Hoje eu quero falar sobre o caráter versus habilidades. Qual era a habilidade de Jacó? Lutar. E ele lutava muito bem. Só que a forma que Jacó lutava para conquistar as coisas traziam sentimentos errôneos para outras pessoas. E aqui eu quero falar de Deus para você. Tome muito cuidado, evite magoar pessoas. Olhe para o seu irmão e diga assim: evite magoar pessoas, por favor. Porque você não sabe qual é a capacidade que a pessoa tem para lidar com mágoas. E depois que a mágoa entra, o processo do perdão é mais longo e mais doloroso ainda do que a ferida que foi feita. Então, quando Jacó ele usa um processo que não é um processo bom, ele tem uma habilidade boa, mas o seu caráter não estava preparado para que Deus pudesse usá-lo. Por causa disso, a mãe dentro da casa, ele dentro de casa recebe o direito, ele dentro de casa recebe a orientação e direção da mãe para ir para Padã Arã, sair de Berseba para Padã Arã, para a casa do seu tio Labão. Ela agora, alguém que tem casa, sai da casa e se torna um fugitivo. Jacó caminha e no início da caminhada, tudo é muito bom. Diga comigo, no início da caminhada, tudo é muito bom. Porque quando ele está fazendo a sua caminhada, a Bíblia diz que no meio do caminho, a lua se põe, já se faz tarde, ele encontra uma pedra, faz um travesseiro e ele tira um cochilo, ou seja, ele dorme. Quando ele dorme, Jacó agora tem visões. As visões que ele não teve em casa, ele vai ter fora de casa. Ele vê uma escada que descia do céu e os anjos do Senhor que subiam e desciam. Quando Jacó acorda, ele tem o discernimento do sonho. Deus estava neste lugar e eu não sabia. Quando ele entendeu que era sobre o céu, era sobre a presença que subia e descia, a Bíblia diz que Jacó pega uma pedra, jorra azeite, levanta um altar e chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Como o menino em casa é totalmente diferente quando ele tem um encontro com Deus fora de casa. Repara que fora de casa ele entende que há um Deus, ele levanta um altar para esse Deus, e fora de casa Jacó também faz um voto. Se o Senhor for comigo ao longo da minha jornada. Jacó era sábio, sabia pedir. Diga comigo, Jacó sabia pedir. Me protegeres e me prosperares em tudo, uma oração completa. Eu de tudo lhe darei o dízimo. E quando ele faz o voto com Deus, a Bíblia diz que ele chega no seu destino. Qual é o problema? Ele esqueceu do sonho que ele teve? Ele esqueceu do encontro que ele teve? Sim, por causa de uma mulher. Olha comigo, diga, as mulheres são perigosas. Ele não vê uma mulher qualquer, ele vê uma mulher muito linda. Ele vê uma Raquel. Só que Deus nunca vai te dar o que você quer. Deus vai te dar o que você precisa. E às vezes, o que Deus nos dá não condiz com aquilo que os nossos olhos viram. Porque quando Jacó vê o amor da sua vida, ele quer casar com ela. Ele chega na casa do seu tio com os princípios que ele carrega dentro de casa. Ele chega dizendo, eu quero casar com a sua filha. Mas agora o tio Labão começa a enxertar, falar sobre valores para Jacó. Não, aqui em casa, quem casa primeiro é a mais velha, não é a mais nova. Repare que quando ele está no processo, ele é enganado, bebe um vinho, casa com a mais velha. Quando ele acorda, a dura realidade: eu não casei com aquilo que eu queria. E tem momentos na nossa vida que Deus vai te dar algumas coisas que você não pediu. E como você vai reagir com aquilo que vem de Deus e você não pediu? Vai jogar fora? Vai abrir mão? Vai maltratar? Vai dizer, Deus, eu não pedi isso, vou devolver para o Senhor?
Como você reage com aquilo que Deus te dá e você não pediu? Irmão, deixa eu falar algo de Deus para você. Eu falo isso com muito respeito, com muito temor. Tudo que vem de Deus é bom. Talvez não é o que você queria, mas é o que você precisa. E porque Deus estava enxertando valores na vida de Jacó. As coisas com Deus, a obra com Deus, a caminhada com Deus, o crescimento com Deus, ministério com Deus, vida com Deus, compromisso com Deus, não é do nosso jeito, é do jeito que Deus quer. Não é na nossa hora, é na hora que Deus quer. Por quê? Porque Deus está mostrando agora quem é que manda. Repare que primeiro ele tem um sonho, ele vê a escada e ele vê a altura de quem está naquele lugar. É um lugar alto. E ele vê anjos subindo e descendo. Agora ele chega na casa, ele recebe o que ele não pediu. E a Bíblia diz que Jacó tinha algo tão bom que nós olhamos para Jacó e só falamos, era trapaceiro, era enganador. Mas Jacó, ele tinha força para lutar durante a sua vida. Repara, não importa o que passou no passado, Jacó era um fugitivo, mas ele estava lutando pela sua vida. Não importa o que ele recebe em primeiro lugar na casa do seu tio Labão, mas Jacó continua lutando pela sua vida. E a Bíblia diz que se você for ler toda a história, Jacó trabalhou 7 mais 7 mais 7 anos na casa do seu tio. Jacó prosperou os outros e não reclamou porque ele tinha vontade, ele tinha força para vencer na vida. Eu quero dizer algo de Deus para você, independente do que você passou, do que você está passando, não reclame da sua vida nem da sua história. Porque eu não creio que quem tem vontade de vencer na vida tem tempo para reclamar. Porque se Jacó tivesse tempo para reclamar da história, ele não projetava trabalhar por Raquel mais 7 anos. Então, quando nós somos o tipo de gente, de homem, de mulher, que vive reclamando, nós perdemos uma oportunidade de colocar a mão no arado e de fazer muito mais, porque nós temos capacidades para ir além. Olha para o seu irmão e diga, você tem capacidades para ir além. Quem olha para Jacó vai julgar o passado de Jacó, vai julgar a atitude de Jacó, mas Jacó sabia o que ele queria. Eu quero Raquel. Ele lutava por aquilo que ele queria. Jacó tinha um objetivo na sua vida, tinha um alvo na sua vida. E nós precisamos de ser mulheres e homens que têm um objetivo de vida. Diga aí para o seu irmão, tem um objetivo de vida, tem um alvo na sua vida. Saiba onde você quer chegar, o que você quer alcançar, o que você quer se tornar nessa vida. Agora, mesmo sabendo, você precisa de entender o quê? Que lutas existem. Provas existem para quê? Para te arrancar o alvo, te tirar do foco e te fazer desistir do propósito. Jacó passou o que passou, mas nunca desistiu do seu propósito. E nós somos a geração em pleno século 21 que desiste de tudo e mais alguma coisa. Desiste da casa, dos filhos, desiste do casamento, desiste disso. E a gente fala, eu amo a Deus, Deus é amor, eu amo Deus, eu sirvo a Deus, eu sou crente. Mas deixa alguém machucar o teu coração. Eu te pergunto, onde fica o amor de Deus na sua vida? Dinata, eu andei pensando muito nesses dias. Principalmente quem prega a palavra, sendo pastor ou não, todos nós podemos pregar essa palavra. Nós não precisamos de um título para falarmos essa palavra, ou para comentarmos essa palavra, ou pregarmos essa palavra para alguém. Mas o que me chama a atenção, eu andei pensando muito nesses dias, é que nós temos tendência, nas primeiras lutas da nossa vida, nós pregamos muito para os outros. Não, você não faça isso, vai em frente. Mas quando a tempestade vem no seu barco, qual é a sua atitude? Falar sobre amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Vamos falar um pouquinho, posso falar de amor aqui um pouquinho? Para nós podermos amar alguém de verdade, nós temos que ter uma capacidade na nossa vida, capacidade de perdoar. Porque nós não amamos as qualidades, nós amamos os defeitos. Olha para o seu irmão e diga, eu não amo as qualidades, eu amo os defeitos. Então tem muita gente que prega A e B, que Deus é isso, mas quando a tempestade chega dentro da sua casa, ela vive ou ele vive uma realidade totalmente diferente do que aquilo que prega para os outros. Por isso que eu falo, cuidado com aquilo que você ouve, onde você entra, o que você acessa. Tem muita gente que paga para acessar situações e receber coisas que a pessoa da casa nem é exemplo para você.
Então, olha para o seu irmão e diga: cuidado, quem te avisa, profeta é, tá? Diga aí para o seu irmão: quem te avisa, profeta é. É isso aí. Porque hoje em dia, amigo vira inimigo. Então é melhor ser profeta de Deus. Então, quando nós olhamos para Jacó lutando, tendo um alvo, tendo um objetivo na sua vida, ele mostra que ele, por mais que ele comece errado ao longo da sua história, ele começa a entrar nos processos de Deus e a entender que para eu receber de Deus aquilo que eu quero, existe uma entrega, existe um sacrifício, existe fidelidade, porque Jacó nunca enganou o tio. Olha para o seu irmão e diga: fidelidade. E hoje em dia nós precisamos ter muito cuidado, porque nós não sabemos a verdadeira intenção das pessoas. Repare que Jacó é fiel a Labão e Labão engana Jacó. Mas ele aceita ser fiel porque ele sabia que o que ele queria estava na casa do tio. Então nós não nos corrompemos porque os outros fazem coisas erradas conosco. Quando você tem caráter, quando você tem princípios, você não muda. Olha para o seu irmão e diga: você não muda. Nós não mudamos para agradar ninguém, porque quem trabalha na nossa vida é Deus e quem molda a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Então eu não posso e nem preciso de fazer aos outros o que os outros fizeram comigo. Tem gente que paga a mesma moeda. E gente, tem crente que pega um versículo e diz: ai, se me derem uma face, eu dou a outra face. Mas primeiro eu tenho que bater, depois eu dou. E esse versículo não fala sobre isso. Esse versículo fala sobre entender os processos e perdoar sem pagar com a mesma moeda para quem te fez mal. Agora, existem pessoas que no meio de uma tempestade, no meio de uma batalha, muda o caráter, muda a atitude, vira demônio. Era anjo, santo, falava em línguas, do nada vira murmurador, já ameaça que vai matar o outro. Irmão, quando a pessoa muda a fala, já tem demônio na área. Olha para o seu irmão e diga: cuidado. Quando você mudar a fala assim muito brusca, tem demônio na área. Tem que estar ligada mesmo. É isso aí. Porque ninguém muda da água pro vinho. Repara que Jesus, em todas as acusações, ele se mantém firme. Nunca respondeu. Jesus nunca bateu de frente, bateu boca com ninguém. Ele falava das coisas do céu. E o problema é que o que ele falava não era compreendido para os religiosos. Então os religiosos queriam perseguir Jesus, matar Jesus. Só que Jesus estava tranquilo. Olha para o seu irmão e diga: fica tranquilo. Porque até o que é contrário vai cooperar para o projeto de Deus. Por que Jesus está tranquilo? Porque eu estou entendendo o meu alvo, o meu propósito. Eu estou entendendo o meu destino. Agora tem muita gente que está no meio da luta e fica: Deus, eu não estou entendendo o porquê dessa prova. E Deus está assim: estou só te aperfeiçoando, estou arrancando o que há no seu caráter que pertence a Jacó para te dar algo novo que vai pertencer a Israel. Deus só está mexendo em algumas áreas da sua vida para que você entenda: com Deus é tempo, é sacrifício, é entrega, é verdade. Porque o tempo revela quem é quem. Diga comigo: o tempo revela quem é quem. E Deus conhece você tão bem, que ainda que o seu começo tenha sido errado, Ele aparece para você em Betel, vai contigo para Padã Arã e cuida de você na casa do seu tio. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Arranquei você do seu país, da sua parentela, te trouxe para uma nação, mas eu estou cuidando de você nessa terra. Você passa lutas, mas é guardado em Deus, é escondido nele, está debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. Ai, mas está sendo difícil, mas Deus está sustentando a sua vida e a sua história. Ai, mas muitas vezes eu sou fraco, mas é na sua fraqueza que o poder de Deus te aperfeiçoa na sua vida. Como Deus é especialista em pegar a fraqueza de Jacó, molda uma fraqueza e torna uma fraqueza em uma estratégia. Porque Jacó trabalha, há propostas, o tio não queria liberar Jacó. Jacó faz prova com Deus na casa do seu tio. E chega um momento que é um momento de despedida. Jacó leva os seus filhos, como um bom crente, ele tinha muitos filhos. E ele leva tudo aquilo que ele conquistou. Repare que ele chega sem nada, agora ele está saindo com tudo. Entenda o que é que a terra estranha faz para você. Às vezes você sai sem nada e aqui Deus te dá tudo. Até casamento. É isso aí. Cadê as solteiras e os solteiros? Chegou solteira, não se preocupa. A terra também te dá um casamento.
Agora casa com a pessoa. Irmão, pode casar com Jesus. Vai virar, como é que se diz? Eunuca. Fica eunuco. Pode ficar, é de Deus. Se Deus mandou, fica, amiga. Mas não liga para eu orar para casar não, tá? É isso aí. Agora ele sai com tudo. Ele chega sem nada. Ele sofre. Mas ele vê o resultado do sofrimento. Ele agora tem tudo. Ele agora tem esposa, tem filhos, tem riquezas porque ele prospera. E quando ele está fazendo o caminho de volta, nós vemos um Jacó, eu posso contemplar isso, um Jacó mudado. Porque não tem como, o sofrimento nos ensina melhor que pastos verdejantes. Quer melhor escola para trazer humildade para a sua vida? Sofrimento. Quer melhor escola para você crescer e amadurecer? Sofrimento. Tudo que Jacó passou fez Jacó sair da casa do seu tio, próspero, com esposas, com filhos, mas fez Jacó entender um princípio: preciso de voltar para a casa do meu pai e resolver uma questão do passado. Jacó entendeu, não tem como ser alguém transformado e deixar pendências mal resolvidas. Não tem como aprender com a vida e não resolver algumas questões que nós deixamos mal resolvidas, situações mal resolvidas no passado. E era uma situação familiar, diga comigo, era sobre família. Jacó agora está priorizando família porque agora ele constitui uma família. E quando ele constitui, ele valoriza a sua família. E agora ele olha para trás e diz: eu tenho um irmão e eu preciso de reconciliar. Só que ele cria uma estratégia. Ele despede as esposas, os filhos, as riquezas. Ele divide, vocês vão para um lado, vão para o outro. Por quê? Porque na mente de Jacó estava a ameaça de Esaú. Ele procura me matar. E o que é que ele faz? Ele protege a família. Ele não coloca a família em perigo. Ele coloca a família em um lugar estratégico. E agora ele vai ao encontro do seu irmão. Quando Jacó vai ao encontro de Esaú, na expectativa de Jacó, a imagem de Jacó é: meu irmão quer me matar. Só que antes de ele ter um encontro, um face a face com o seu irmão, algo acontece. Jacó está andando numa direção, quem sabe preparando o seu discurso, quem sabe a sua mente preparando como vai ser, o que eu vou falar com o meu irmão, o que eu vou dizer para o meu irmão, como eu vou trazer paz no meio de uma guerra. E quando ele está sozinho, olha como Deus visita. Quando nós liberamos todo mundo, Deus tem espaço para aparecer na nossa vida. Primeiro ele te dá um sonho, agora Deus desce para falar com o homem. Só que qual é a fala de Deus na terra depois de ele te dar um sonho? Porque aí é os processos de Deus. A fala de Deus é luta. Por quê? Porque a linguagem de Jacó era luta. E às vezes tem gente que Deus não vai tirar da luta, porque se ele te tirar da luta, você morre. Porque talvez a sua fala é luta. E repare que o próprio Deus, ele desce em um ambiente e ele começa a travar uma luta. E Jacó, com uma idade avançada, com forças para lutar. Olha para o seu irmão: e você aí cansado, querendo desistir de tudo, querendo abrir mão de tudo, olha com respeito e diga: vai lutar mais um pouco, rapaz, vai lutar mais um pouco, menina. Diga assim: toma vergonha na cara, você só tem 17 anos, Jacó devia ter uns 80 e tais. Tirando forças para lutar com Deus. Só que agora Jacó era especialista em lutar com pessoas, com os homens, com o irmão, com o tio, por riquezas na terra. Só que ele agora vai se tornar um especialista em lutar com Deus. Quando ele está lutando com Deus, ele não cria essa guerra. O próprio Deus cria algumas guerras. E nós aprendemos assim: Deus não é mau. Deus é tão bom que ele não permite algumas lutas. Deixa eu falar de Deus para você. Deus é tão bom que ele permite algumas lutas. Deus é tão bom que permite uma Babilônia, mas ele não envia qualquer um para a Babilônia. Ele envia os excelentes e os ensináveis. Pessoas que sabiam que eram bons nas suas habilidades. Pessoas que eram ensináveis. Por que o inimigo vai atrás dos excelentes, de quem tem habilidade? Porque quem tem habilidades é bom naquilo que faz. Quando faz com excelência. É um diferencial no ambiente. E ensinável por quê? Porque ele tem capacidade, por mais que ele seja bom,
Ele sempre tem capacidade de ouvir. Repare que quando Daniel e seus amigos chegam na Babilônia, 70 anos de cativeiro, Ezequiel, um dos profetas, sacerdote que virou profeta, também esteve lá. E nós vemos a primeira coisa que o inimigo quer fazer, mudar a identidade dos homens de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Querendo mudar o nome. Por quê? Querendo trocar a identidade. Só que a Bíblia diz que Daniel permanece fiel na terra estranha. Correu risco de vida, risco de morte, acusação. Manteve a sua vida de oração. Deixa eu falar, a Europa não esfria o seu compromisso com Deus. É mentira. Porque Daniel está 70 anos numa terra estranha, está debaixo de um cativeiro e está orando 3 vezes ao dia com a janela aberta para Jerusalém. Como é que a terra estranha esfria o crente? Na realidade, esse ser humano que esfria sempre foi frio. Ainda nem era quente, estava ali na água morna. Ainda não foi aquecido. Ainda não foi consumido pelo fogo que queima e não te consome. Aquele fogo que se manifesta na sarça. Aquele fogo que fala através da sarça. Aquele fogo que te chama para perto, mas quando te chama, te manda tirar as coisas velhas. Que fogo é esse? É o fogo da presença do Espírito de Deus no ambiente. Repare, não tem como, eu esfriei. Não, você só estava no morno. Olha para o seu irmão e diga, vai aumentar a temperatura. Por isso que você, quando entra lá em Daniel 6, você vê os amigos de Daniel tranquilos, amarrados, mas tranquilo. Quem estava preocupado? O rei e o copeiro, pensando que o vinho era, como é que se diz? Genérico, não original. Porque aí começa uma confusão no território do inimigo. Chama o copeiro. O que colocaste nesse vinho? Porque eram 3, eu estou vendo 4. Aí Deus cria confusão no arraial do adversário. Agora o adversário está confuso. Não, esse vinho é o melhor vinho da Babilônia. Eu vou conjecturar para você entender. Mas são 3, não pode, eu estou vendo 4. Olha, vê bem. Pega o binóculos, pega a lupa. São 4, mas não é que são 4 mesmo? Por quê? Porque na terra estranha, quando você é fiel, o 4º homem que recebe a sua fidelidade também se manifesta a seu favor. Oh, glória! Digam glória a Deus aí. Digam glória a Deus. Deixa eu falar algo de Deus. Deus se manifesta na vida de quem é fiel. Não apresente desculpas, vai lutar as suas guerras. Não apresente desculpas, vai resolver as suas questões familiares. Porque família é princípio de Deus. E quando você tem princípios, você resolve as questões. Olha para o seu irmão e diga, essa aí é para você com todo respeito. Liga para sua mãe, liga para o seu pai, liga para o seu tio. Ai, mas me machucou, esquece a mágoa, Jesus já te curou há muito tempo. Pare de olhar para a ferida que está cicatrizada e olha para a oportunidade que Deus está te dando nessa noite de colocar a sua casa em ordem. Por que a pastora fala isso? Porque pendências mal resolvidas recebem poder para crescer. E quando você menos espera, elas aparecem no seu futuro e te passam uma rasteira. E qual é a atenção de Deus? Deus levanta alguém com tanta estrutura. Foi 21 anos. Ser um discípulo de Deus não é da noite para o dia. Olha para o seu irmão e diga, não é da noite para o dia. Ordinato, ainda tem gente que diz, eu quero ser pastora. Não é da noite para o dia, irmão. E outra coisa, quanto maior é o título, maior é a quantidade de demônios que vêm para te atormentar. Se não consegue lutar com essa guerra aqui, vai lutar com os principados como? Ai, gente, dá vontade de arrebentar esses crentes. Não pode. Gente, que nós... Não, Deus eu quero, Deus. E Deus está assim, eu vou te dar, mas deixa eu preparar você. Mas nós não queremos o método que Deus vai usar para te preparar. Deserto de 40 anos, você quer? É necessário. Porque a nuvem de glória, a coluna de fogo, o maná do céu, o refidim, a água da rocha, só no deserto tem manifestação. Ai, mas a Babilônia, meu Deus, você é escravo. É mentira. Daniel estava na terra estranha, mas a Bíblia diz que ele virou governador de 127 províncias. Está chamando o menino de escravo. E José então, que era um menino, ai, mas eu sofro desde a minha infância. Glória a Deus. Se você não entender o seu sofrimento, vai ficar sofrendo até morrer. Entenda o seu sofrimento hoje. José passa por tudo, é fiel, é vendido. A esposa lá do Senhor perturbada, pomba gira na área, querendo o menino, estragando o futuro do menino. O menino se mantém firme, por causa da firmeza vai para a prisão. Fizeram tantas promessas para José. Não, eu vou te tirar daqui, conta comigo. Cadê os teus amigos que te prometeram tanta coisa?
Tchau. Uns até postam fotos no Dubai, né? Cadê os seus amigos que te prometeram e não fizeram? Mas isso muda o seu caráter? Diga comigo, não. Porque eles, o ser humano, essas pessoas só podem dar aquilo que tem. E você vai dar para Deus o melhor que você tem. Sua vida, seu compromisso e a sua fidelidade. A fidelidade de José foi tão grande que ele vira o segundo maior do Egito. Ele casa na terra estranha. Ele prospera onde muitos depois de anos se tornaram escravos porque se esqueceram da história. E a Bíblia diz que ele gera na terra estranha Manassés e Manaim, dizendo: o Senhor me fez esquecer da terra da minha aflição e da casa dos meus pais. Ele gera algo e ele está dizendo para nós: eu não carrego mágoas do meu passado. Por isso, quando a fome vem e o Senhor reconhece os seus irmãos, ele não mata nenhum. Ele tem prazer de abençoar, porque você só pode dar aquilo que tem. E o problema é isso, é que muitas vezes nós queremos manipular aquilo que nós temos, mas Deus é especialista de te levar ao limite. Como assim? Agora Jacó está travando uma luta. E ele luta, só que ele não reclama da luta, continua lutando. Agora, quem chama Jacó para uma luta faz uma questão: me deixa ir. Jacó falou: não te deixarei ir. E foi um dia inteiro lutando. Irmão, não sei como foi o seu dia, mas Jacó não largou Deus por nada. Irmão, eu nunca vi ninguém lutar com Deus e prevalecer. Agora Jacó está agarrado a um calcanhar. Deus queria que ele largasse tudo. Toca na coxa, desloca a coxa. Agora um homem que andava direito, agora anda mancando. E quem olha diz: não tem estrutura. Uma estrutura toda deslocada, mas ele é tocado. Irmão, deixa eu falar algo de Deus para você. Você pode ter um início, vida uma casa cristã. Você pode ter os sonhos de Deus, mas só depois de você ser tocado por Deus e algo na sua vida ser transformado e mudado, principalmente a sua forma de andar, de caminhar, porque isso é que vai te levar para o teu futuro. Só depois do toque é que você pode caminhar de uma forma que Deus tem preparado para você. Não tem como. É o processo. Diga comigo, é o processo. E eu quero falar de Deus para você. Deus não tem pressa com nada. Nós somos a geração da pressa. A pressa é inimiga dos detalhes da sua vida. E Deus é tão detalhista que você diz: é 1 ano. E aí Deus está dizendo: é 10 anos. Porque no 10 anos não é Deus que vai revelar acerca daquilo que Ele é. É você que vai se revelar para você mesmo aquilo que você é. Nós não surpreendemos Deus em nada. Mas você se surpreende com as suas atitudes. É assim ou não é? Olha, irmão, eu conheço gente que já fez coisas que diz: meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso. Eu falei: foi. Quando você dá lugar para coisas erradas, você tem umas capacidades de fazer umas coisas. E quando você está no lugar certo, por que você não tem capacidade de fazer grandes coisas? Repare que agora Jacó está lutando. Diga comigo, lutando. Tocado, coxa deslocada. Não, agora sou eu aqui, tá? Coxa deslocada, estrutura deslocada. Mas quando Deus faz uma pergunta, me deixa ir. Por quê? Porque ninguém podia ver Deus e ficar vivo. E a intenção de Deus nunca foi matar Jacó. Deus não tem a intenção de matar ninguém. Deus tem a intenção de dar forma, de mexer na estrutura e moldar o caráter. Não adianta ter uma habilidade sem ter caráter para administrar a habilidade. Então Deus estava mais preocupado com o caráter. A sua habilidade é boa, mas o caráter não. Olhe para o seu irmão e diga: a sua habilidade é boa, mas o caráter precisa de alguns ajustes. Não tem como. Nós estamos vendo Deus falando com Jacó. E Jacó faz uma pergunta para Deus: diz-me o teu nome, como te chamas? E Deus responde para Jacó: por que quer saber o meu nome? Porque agora ele está interessado em quem lutou com ele a noite inteira. Porque até então todas as guerras Jacó ganhava. Só que nesta luta ele quer saber o nome. Porque não adianta lutar com alguém, lutar com Deus, andar com Deus e não saber quem Ele é. Aí, se nós olharmos para trás, para Moisés: vou voltar para o Egito e eu vou em nome de quem? Eu sou o que sou. E essa palavra é tão forte. Eu sou tudo o que você precisa.
Eu sou aquele que vai suprir todas as suas necessidades. Eu sou a resposta para a sua alma. Eu sou o socorro bem presente. Eu sou o amigo fiel. Eu sou o intercessor. Eu sou o pai. Eu sou aquele que te protege. Eu sou aquele que te guarda. E a Bíblia diz que não tosquenejará nem dormitará aquele que te guarda. Quem te guarda é o Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água viva que brota dessa rocha. E ele ainda diz para uma samaritana: quem beber dessa água, ela está dizendo: beba de mim, nunca mais terá sede. Jesus está dizendo: eu quero suprir o vazio que ainda existe na sua vida. Eu quero preencher esse espaço que você já procurou em tantos lugares. Já procurou em amigos, não deu certo. Já procurou em companheiros, não deu certo. Já procurou numa nação, não deu certo. Mas só com Deus vai dar certo. Jacó faz uma pergunta e Deus responde para Jacó: por que quer saber o meu nome? Agora imagine a mente daquele menino. Tô acostumado a lutar tantos anos, 21 anos lutando. Sempre ganhei, mas esse aqui deslocou a minha estrutura. Deus nunca perdeu uma guerra. Deus ganhou, foi Jacó por inteiro. Porque Deus não quer ninguém na presença pela metade. Deus nos quer por inteiro na presença. E para ter Jacó por inteiro, era com uma coxa deslocada. Era com um toque de Deus. E era marcado por Deus. Tanto é que quando Deus responde para Jacó, Jacó faz mais uma pergunta. Olha que ousadia de um homem ferido, de um homem mancando, de um homem com uma idade avançada, e ainda tem ousadia e sabedoria nas suas palavras. Eu só te deixarei ir quando me abençoares. Como é que Jacó, durante uma luta com Deus, quando ele é tocado, quando ele é marcado, entende: esse Deus não é natural. Isso aqui só pode ser a coisa do Deus que a minha mãe e o meu pai adoravam em casa. E entenda que há momentos na sua vida que a sua memória vai acessar gatilhos daquilo que você recebeu lá atrás. Por isso que tem muita gente que diz assim, Dinara: mas a minha avó é crente, orou por mim. Irmão, tá 20 anos desviado, mas quando Deus tiver um encontro com você, tocar na sua estrutura, não tem como ele não fazer valer a pena os 20 anos que você perdeu lá fora. Não tem como, porque quem é dele, quando Deus grita a senha, quando Deus diz: não, agora você já fez tudo. Lembra do filho pródigo? Já gastou, já se feriu, já está quebrado, está ferido por aí, não tem esperança nenhuma. Agora lembrou da casa do pai, lembrou do que tinha na casa do pai. E a Bíblia diz que quando o filho pródigo se lembra da casa do pai, ele libera uma palavra: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Só que quando ele diz levantar-me-ei, ele se lembra: na casa do meu pai tem fartura, não falta nada, até os servos são bem servidos, os empregados são bem tratados, a roupa é boa, a casa do pai tem tudo. Quando ele se levanta do lixo, das bolotas, dos porcos, do lugar errado, ele se lembra da casa, nunca se esqueceu da direção da casa. E quando ele vai na direção da casa, a Bíblia diz que alguém está esperando na porta. Que Deus é esse que não fica na mesa te esperando, mas ele vai para a porta, porque ele vê de longe: é o meu filho, é a minha filha, estava perdido, machucado, fez coisa errada no passado, mas é o meu filho. Deus nunca se esquece dos seus. Olha para o seu irmão com carinho e diga: Deus não se esqueceu de você. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, e na presença do Senhor ele anula até o seu passado. Repare como o passado é anulado. Quando o menino entra na casa, o pai já tinha mandado preparar o anel, renovação da aliança. Olha para o seu irmão e diga: estou sentindo que é para você aí. Uma aliança renovada, por quê? Deus não tem compromisso com a aliança quebrada. Mas Deus quebrou. Não. Nós quebramos a aliança. Deus não quebra nada. Deus não quebra ninguém. Agora que ele prepara uma aliança nova. Por quê? Porque a glória da última casa não pode ser comparada à glória desta casa. Não tem como. Se Deus fez algo na sua vida no passado, Deus vai fazer algo melhor a partir de hoje. Deus é tão criativo que você não espera mais nada e Ele te dá tudo de graça. Porque é pela graça. Olha para o seu irmão e diga: é a graça.
Você não morreu até hoje por causa da graça. O inimigo não te matou por causa da graça. Muitos morreram, notícias chegaram, você ficou triste, mas você está com luta, mas a graça tem te sustentado. Que graça é essa? Favor imerecido. Eu não mereço, mas o amor do Pai pela sua vida é tão grande que Ele diz: a minha graça te basta, te sustenta, te levanta, te restaura, te cura, te arranca de cavernas, te tira para fora, te dá um novo nome. Porque Jacó é usurpador, enganador. Mas agora, quando Jacó diz: eu só te deixo ir quando me abençoares, ele agora estava dizendo: eu não vou ser só mais um Jacó que tinha sonhos de Deus. Agora eu vou ser um Jacó com um compromisso, porque só quem tem compromisso é abençoado por Deus. E às vezes nós estamos aí, não firmamos um compromisso, não queremos lutas, porque a realidade é essa, Dinarte. Quando eu aceito Jesus, a gente acha que só vai para pastos verdejantes. Deus até te dá uns sonhos, porque nós chegamos aqui muito emocionais. Aí o que Ele faz? Ele entra com a razão e vai balancear os dois. Só que entra a razão e a emoção, no meio Ele coloca a fé. Porque se você não tiver fé, não tem como a emoção e a razão estarem equilibradas. Então, quando você começa com Deus, Deus começa a tratar e a equilibrar áreas da sua vida, que se você for no nutricionista, se você for no médico, ele vai dizer: isso é um descontrole hormonal. Aí Deus fala assim: não, isso aí é falta de fé. Porque você está preocupado como vai ser o amanhã, como é que vai ser o futuro, como eu vou pagar as minhas contas. É assim ou não é, gente? Ai, como é que eu vou sair dessa aí? E essa situação, meu Deus, e o laudo do médico que chegou dizendo que era isso. Irmão, você começa a acreditar mais na terra do que no Deus que criou os céus e a terra. Irmão, você só vai viver aquilo que você acredita. Por isso que Deus coloca a fé no meio para balancear o quê? A emoção e a razão. Vai ser tudo na medida certa. Só que a fé vai gerar o quê? O impossível, porque só gente equilibrada vive o impossível. Não tem como. Olha para o seu irmão e diga: fica equilibrada, por amor de Deus. Tem como. Irmão, se você desabar na luta, como você vai ter disposição para lutar? Diga lá. Não tem como. Ai, meu Deus, agora veio, agora é de Deus. Se você não tem forças para lutar, para andar mais um pouco, irmão, a distância entre você e o seu milagre é pequena demais. É posicionamento. É atitude. A distância entre você e o seu milagre é muito pequena. Olha para o seu irmão e diga: você que acrescentou anos na sua vida. Gente, é pequeno demais. Porque nós não queremos os processos. Agora Jacó diz: me abençoa. Aí, olha a bênção que Deus dá para Jacó: não te chamarás mais Jacó, mas a partir de hoje te chamarás Israel. Porque como um príncipe lutaste com os homens e ficaste de pé. Lutaste com Deus e prevaleceste. Nenhuma luta natural, nenhuma luta sobrenatural deslocou Jacó do seu propósito de vida. Não existe nada nesse mundo que pode te arrancar do seu propósito e do seu destino profético, a não ser que você jogue tudo para o alto, desista, porque nós somos a geração do desiste, e o desiste precisa de sair da nossa vida. Eu não vou desistir, porque quem esteve aqui na quinta, na retrasada, foi ministrado, no domingo, perdão, foi ministrado Ministério da Presença, Ministério do Silêncio e Ministério de... viu? O povo vem para o culto e não sabe, né? Perseverança. Ministério da Presença, do Silêncio e da Perseverança. Dê as caras, se apresente. Ai, mas é difícil. Não é difícil. Se fosse difícil, eu não estaria aqui hoje. É prazeroso. Se fosse difícil, não haveria portas de IBR abertas. Não é difícil, é prazeroso. Quando você sabe para o que você foi chamado e as suas habilidades, não é difícil, é prazeroso. Quando você ama verdadeiramente aquilo que você faz, quando você tem um propósito de vida, quando você ama a sua família, quando você ama tudo aquilo que Deus tem apresentado para você, é prazeroso. E quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, eu vejo um Deus que constantemente, quando se revela aos seus, Ele revela a sua história. Eu sou o Deus de Abraão,
de Isaac e sou o Deus de Jacó. E eu quero concluir dizendo para vocês, todo Israel tem tendências de Jacó. Mas quando Deus se revela, Ele continua dizendo, eu continuo sendo o Deus de Israel, de Jacó, de Isaac e de Abraão. Deus não deixa de ser o seu Deus. Deus não anula as promessas porque nós erramos ontem, ou cometemos um erro hoje, ou esfriamos hoje. Não. Existem os processos por causa dos erros e das falhas, mas Ele continua sendo Deus. Jacó agora tem o caráter ajustado com a sua habilidade. Quando ele é ajustado com a sua habilidade, ele vai ter com o seu irmão. E houve paz e não guerra. Quando você tem o caráter ajustado com o seu propósito, você promove paz e não guerra. Tem muita gente que promove guerra, mas só aqueles que têm o caráter ajustado por Deus, só aqueles que foram tocados por Deus, entenderam que não são mais Jacó, que são Israel, vão promover paz em lugares de guerra. Houve paz. E eu quero ministrar nessa noite para alguém que entrou aqui, para alguém que está assistindo. Vai ter paz no ambiente. Vai ter paz na casa. Vai ter paz no meio dos seus, no meio da sua família. Quando nós falamos em paz, significa que há uma ausência de guerra, que Deus vai colocar um ponto final nas guerras. Aquilo que tirava o seu sono, perturbava a sua vida, a sua história, aquilo que te trazia inquietação, Deus está colocando um ponto final hoje. E é como se nós pudéssemos ver a página virando, a página de guerra, Deus virando e escrevendo um novo tempo, algo novo começa fazendo hoje. Tempo de paz, tempo de paz. É um tempo de paz na nossa vida. E que paz é essa? A paz que excede todo qualquer entendimento. Não há mais espaço para guerra. A guerra até vem, mas não chega até você, porque a paz chegou no ambiente. Quando você carrega paz, é só você entrar num ambiente de conflito, a paz vai reinar no ambiente de conflito. Quando você voltar para aquela casa que você diz que não tem paz, pisa naquela casa sabendo aquilo que Deus fez hoje na sua vida. Leve a paz para dentro da casa. Leva a alegria para dentro da casa. Quando a paz chega na casa, a luz também chega na casa. E quando a luz chega na casa, a ignorância, a escuridão sai da casa. E Deus me autoriza a profetizar hoje que toda a escuridão, toda a nuvem negra, toda a batalha espiritual, todo o espírito que tem te afrontado, toda a batalha sobrenatural, Deus está dando uma ordem para a batalha em retirada da sua vida, da sua família, da sua casa, de todas as áreas da sua vida, porque a luz chegou, a luz vai entrar na sua casa, nos hospitais, no seu trabalho, vai entrar em todos os lugares, porque essa luz vai trazer clareza, vai iluminar o ambiente, e os seus olhos não vão ver mais o problema, mas vão ver a solução no meio do problema, vão ver a resposta no meio do problema, vão ver a vitória no meio do problema, vão ver o milagre no meio do problema. Se prepare, porque Deus vai virar o cativeiro de alguém aqui. Olha para o seu irmão, dá um five aí, diga: Deus vai virar o cativeiro. Diga: é paz, é paz, é paz. É vitória e não guerra. É paz e não guerra. É alegria, um novo cântico e não mais contenda. Chega, chega, chega. É um ponto final da parte de Deus. É paz. É tempo de ter paz no meio das guerras. Eu quero concluir dizendo para você, repare que no meio de uma tempestade, quem libera uma palavra está em paz, mas quem carrega a palavra está todo agitado dentro do barco. Você carrega uma palavra, e essa palavra precisa te dar estrutura no meio das tempestades. Essa palavra, quando você recebe, vive e se torna um praticante, ela te dá estrutura no meio das suas batalhas. Entenda o que Deus está falando aqui com alguém? Deus quer um compromisso sério com você. Deus quer algo tão sério com a sua vida, que não tem nada nesse mundo que possa te tirar dessa presença. Nós ministramos e louvamos aqui. Eu só quero a tua presença. Você louvou lindo, que isso se torne uma verdade na sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Dinarto, eu só quero a tua presença, pode ser? E eu quero fazer um convite, um desafio na realidade.
Você que entendeu essa mensagem, você que entendeu o que Deus quer da sua vida e entende que precisa de ir para um nível mais profundo, águas mais profundas, de ter uma vida de profundidade. Ezequiel 47. Existem águas que dão nos artelhos, nos joelhos, na cintura e nos lombos. Mas existe um nível que eu perco o controle e sou conduzido por Ele, o Espírito Santo. É o nível do Espírito. E Deus está procurando, meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está procurando discípulos, discípulas, porque a Bíblia te dá respaldo para discípula. Dorcas era uma discípula. Deus está procurando mulheres e homens para um nível mais profundo. Deus está procurando pessoas que querem alcançar um nível onde não é a força do braço, mas é a força do nosso Deus. Onde não é a força das suas palavras, mas é o Espírito Santo em ação. Onde não é o meu querer, mas é o querer daquele que nos leva para essa profundidade. Onde não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Onde não prevalece mais a carne, mas o Espírito se torna mais forte. E o que a palavra do Senhor nos diz é que quem é espiritual discerne todas as coisas. Não tem tempo para engano, não tem tempo para coisas vãs. E eu sei que você está nesse ambiente. E se você sentir de Deus no teu coração, na tua vida, se você recebeu essa palavra e deseja um compromisso, um renovar da sua aliança, você que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, corre aí do seu lugar e vem no altar de Jesus, que os obreiros, as obreiras vão estar aqui. Nós vamos estar aqui te auxiliando e orando por você e abençoando a sua vida. Não se prenda a coisas que são pequenas demais. O seu Deus é muito maior do que aquilo que você está vivendo hoje. O seu Deus é tão grande na sua vida e na sua história, que mesmo quando você não tinha forma, Ele já te conhecia, já te sondava, preparou o seu futuro, está te guardando, te moldando, te capacitando para você viver o melhor de Deus. Feche os seus olhos. E você que quer renovar uma aliança com Deus, liga os seus pensamentos com Deus, com Jesus, com o Papai do céu. E você que quer renovar a sua aliança com Deus, você que quer algo de Deus, saia do seu lugar por gentileza. Venha no altar de Deus. Venha fazer esse renovo, essa renovação de aliança. Venha receber esse Jesus que é maravilhoso. Esse Jesus que é Pai, esse Jesus que é pão, é água, esse Jesus que é tudo aquilo que você precisa. Papai, aqui estão os teus filhos, aqui está o teu povo, Espírito Santo de Deus. A sua palavra foi ministrada. E eu sei, ó Deus, que o Senhor é aquele que chama, o Senhor é aquele que toca, o Senhor é aquele que move todas as coisas. Espírito Santo de Deus, quebra as correntes, quebra as algemas, quebra os grilhões. Na sua presença, o menor tem que se render. E em nome do Senhor Jesus, papai, começa trabalhando no invisível, no impossível. Pai, porque nós queremos a sua presença, nós queremos mais do céu. Reconhecemos as lutas, reconhecemos as batalhas, reconhecemos as guerras, mas reconhecemos que existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. Espírito do Deus vivo, papai, toca em cada vida, toca em cada coração, Pai. O Senhor é aquele que convence, o Senhor é aquele que sonda. Espírito Santo, o Senhor é um Deus fiel. Vamos louvar aquele refrão, eu só quero a tua presença, pode ser? E enquanto você está louvando e quiser vir no altar, venha que é de Deus.